Olá, tudo bem? Sabe o que o feriado de Tiradentes tem a ver com a Bíblia? Eu vou explicar para você. 1º de novembro de 1755, Portugal. Nesse dia, as igrejas estavam lotadas, era feriado nacional, no calendário religioso era o dia de Todos os Santos. As igrejas católicas estavam superlotadas naquele dia para a celebração do dia de Todos os Santos. O Portugal era muito fiel ao catolicismo romano, tanto é que foi o único país, e consequentemente o Brasil, que aderiram ao sistema de contagem dos dias da semana, como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, porque a Igreja Católica sugeriu essa mudança. Somente Portugal e o Brasil aceitaram isso. Todos os outros países fiéis ao catolicismo não aceitaram esse sistema. Mas Portugal, por ser muito fiel ao catolicismo, aderiu a essa contagem dos dias da semana. Bom, voltando a 1º de novembro de 1755, a cidade estava lotada, muitas igrejas estavam repletas de pessoas, de religiosos, e nesse dia, às 9h30 da manhã, deu um terremoto gigantesco, que foi o maior desastre natural da história de Lisboa. Nós temos os registros aí da história que 10.000 edificações foram derrubadas devido à magnitude desse terremoto. Só para você ter uma noção, a escala Richter vai de 1 a 10, sendo 10 a maior intensidade. O terremoto de Lisboa atingiu 9 graus. Através desse terremoto também começou a se calcular, através da escala Richter, a intensidade dos terremotos. Foi por causa desse terremoto que surgiu a sismologia, o estudo dos terremotos. Bom, nesse terremoto foi tão grande, tão devastador, que muitas pessoas acabaram morrendo. E as que sobreviveram na cidade alta, elas correram para a parte baixa porque os incêndios começaram a tomar conta da cidade. Então elas desceram lá, só que elas foram surpreendidas por um gigantesco tsunami que devastou a parte baixa. Muita gente morreu, é difícil calcular por causa dos cálculos da época, mas é muito difícil calcular a quantidade de pessoas mortas nesse terremoto. O fato é que muita gente morreu e que 80% aproximadamente da cidade foi destruída. Então, o Marquês de Pombal, que foi o responsável de reconstruir a cidade, o responsável de arquitetar toda a cidade, para você ter uma noção, a Portugal de hoje não tem nada a ver com a Portugal de antigamente, ela foi completamente reconstruída. O abalo foi tão grande que não apenas devastou as construções, mas devastou a geografia da cidade. Então eles mudaram até o mapa de Portugal depois desse terremoto. O Marquês de Pombal então precisava de recursos, de dinheiro. E o que ele fez? Junto com o governo, com o rei naquele momento, eles exigiram mais impostos das colônias. E uma das colônias era o Brasil. E aqui no Brasil, 20% dos impostos, 20% do que eles arrecadavam deveriam ser enviados para a coroa portuguesa. O fato é que esse quinto, que eles chamavam o quinto dos infernos, porque era a quinta parte dos 100%, Então, por exemplo, de cada R$100, eles deveriam enviar 20 para Portugal. Isso deixava os brasileiros extremamente irritados. Isso não irrita a gente hoje, porque a gente envia hoje 46% de impostos para o governo. O fato é que, naquele momento, aqui em Minas Gerais, havia um homem chamado Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele entendeu tudo isso e percebeu que Portugal estava aumentando os impostos e aumentando ainda mais a exigência de envio de recursos para Portugal. E ele criou uma revolta chamada Inconfidência Mineira. Essa Inconfidência foi muito forte, foi muito intensa, e ele acabou se revoltando contra essas medidas de cobrança de impostos de Portugal. Aqui no Brasil, o governo descobriu esse esquema de Tiradentes e mandou enforcá-lo. Lá em Portugal, as pessoas então usaram esses recursos que vinham da extração de ouro do Brasil para conseguir reconstruir aquela cidade. E o que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Agora vem a parte mais interessante. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, a Bíblia fala de 7 selos que dão abertura a grandes eventos da história desse mundo. Então você tem a sequência de 7 selos ali, especialmente o selo número 6. O 6º selo, quando ele foi aberto pelo Cordeiro, pela história, talvez você precise ler ali o capítulo 6 para entender, quando o 6º selo foi aberto, diz que haveria um terremoto aqui na Terra. Esse terremoto do capítulo 6 é identificado justamente como o terremoto de Lisboa de 1755, porque Portugal era tão religioso e a pergunta do mundo inteiro foi, sendo tão religioso, por que Deus permitiu um terremoto de tamanha magnitude para destruir a cidade e destruir grande parte da população que residia ali na capital? Esse terremoto deu abertura ao 6º selo do livro de Apocalipse.
O sétimo selo é a volta de Jesus. Mas o sexto selo, quando foi aberto, fez com que as pessoas, ou quando o terremoto aconteceu, as pessoas sentiram um interesse muito grande de entender a Bíblia e de estudar as profecias bíblicas. Isso resultou em grandes movimentos mundiais de estudo da Bíblia. Uma pessoa que estudou muito as profecias de Daniel e Apocalipse para entender o que estava acontecendo no mundo foi Sir Isaac Newton, que escreveu um livro chamado Observações sobre Daniel e Apocalipse, segundo Sir Isaac Newton. É um livro muito interessante, tem para baixar de graça na internet. E as conclusões que ele chegou era que realmente esse terremoto deu abertura ao sexto selo do livro de Apocalipse. Esse movimento mundial de estudo da Bíblia também fez com que lá nos Estados Unidos muitas pessoas pudessem estudar a Bíblia, e surgiu o movimento milerita, que pregava a respeito da volta de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus, e a respeito das profecias de Daniel e Apocalipse, e tudo isso que desencadeou também no movimento adventista. Então, o terremoto de Lisboa, que teve consequências financeiras para o Brasil, praticamente o Brasil financiou a reconstrução de Lisboa, fez com que houvesse um despertar religioso no mundo inteiro, dando início ao que a Bíblia chama de tempo do fim, quando nesse período aconteceriam os últimos eventos antes da volta de Jesus. Espero ter respondido a sua pergunta, a pergunta inicial do que Tiradentes e a Bíblia tem a ver, e qualquer coisa estamos aí para mais vídeos a respeito da história e da Bíblia também. Um grande abraço.